Olá, queridos irmãos e irmãs. Sábado, dia 16 de janeiro, sábado da primeira semana do tempo comum. O evangelho que nos é proposto continua sendo o evangelho de Marcos, o capítulo 2 ainda, só que agora os versículos do 13 ao 17, que nos dizem o seguinte: Naquele tempo, Jesus saiu de novo para a beira do mar. Toda a multidão ia ao seu encontro e Jesus os ensinava. Enquanto passava, Jesus viu Levi, o filho de Alfeu, sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: Segue-me. Levi se levantou e o seguiu. E aconteceu que, estando à mesa na casa de Levi, muitos cobradores de impostos e pecadores também estavam à mesa com Jesus e seus discípulos. Com efeito, eram muitos os que o seguiam. Alguns doutores da lei, que eram fariseus, viram que Jesus estava comendo com pecadores e cobradores de impostos. Então eles perguntaram aos discípulos: por que ele come com os cobradores de impostos e pecadores? Tendo ouvido, Jesus respondeu-lhes: não são as pessoas sadias que precisam de médico, mas as doentes. Eu não vim para chamar justos, mas sim pecadores. Aqui está um detalhe extremamente importante, que revela muito claramente a encarnação de Jesus. Ele veio resgatar aqueles que estavam longe da luz. Aqueles que já estavam no caminho de Deus não precisavam ser resgatados, mas aqueles que não estavam. Por isso que Jesus não ligava para a questão da pureza. Pela lei, ele não poderia sentar na mesa com os cobradores de impostos, porque eles eram vistos como pecadores. Se ele fizesse isso, ele se contaminaria. Então ele não podia. Mas ele não estava nem aí para isso. Ele vê Levi, um cobrador de impostos, e lembremos que os cobradores de impostos, eu acho que eram a primeira categoria mais odiada em Israel. Por quê? Porque eles tinham a missão de coletar os impostos para o Império Romano. Só que há um detalhe aí, eles não tinham salário. Então, aquilo que eles conseguissem coletar acima do imposto devido era o salário deles. Então, por exemplo, se um judeu tinha que pagar R$1.000 de imposto e ele conseguisse 2.000, os 1.000 era dele. Então, vocês imaginem, o cara cobrava, entre aspas, quanto ele queria. E o cidadão era obrigado a pagar, porque precisava da dispensa dele, afirmando que a pessoa tinha pago o imposto. Senão, os soldados romanos iam até a casa da pessoa cobrar a dívida, que era o imposto. Então, vocês imaginem como esta camada social, podemos dizer assim, né? Essa categoria social era extremamente odiada. Porque, óbvio, tinha gente que fazia o seu serviço correto, como qualquer profissão, e tinha aqueles que não. Eles exploravam mesmo, porque era o meio deles conseguirem enriquecer às custas do povo. Então eles eram extremamente odiados, os coletores de impostos. Ora, Jesus, entre aspas, sabendo disso, vai na casa de um cobrador de impostos, de um coletor de impostos, e se senta à mesa com outros, é um escândalo total. Só que aí ele deixa bem claro o porquê daquilo. Ele veio para aqueles que estão doentes, para aqueles que estão apegados ao dinheiro. Lembremos de uma outra passagem que ele vai dizer: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Porque estes homens viviam em função do dinheiro. Então ele queria resgatar estes homens para Deus. Qual que é o melhor sentido? Qual é a melhor forma? Você sentar e dialogar com eles, de igual para igual. Não se colocando como alguém superior. Não. Alguém vai te ouvir se você se fizer igual a ele. Essa é a realidade. Se eu me coloco como alguém superior, a pessoa pode até ter uma relação comigo, mas ela pode ter uma relação de medo. Então ela não vai falar aquilo que ela pensa. Agora, se eu me coloco na mesma posição da pessoa, se eu me coloco como um igual a ela vai me tratar da mesma forma. Então ela vai falar aquilo que ela pensa, ela vai agir da forma que ela age naturalmente. Agora, se alguém, como eu falei, se coloca superior ao outro, isso vai intimidar o outro. Então o que Jesus fez? Ele foi ao encontro
dos pecadores. Ele foi ao encontro daquela categoria extremamente odiada e que era corrupta. A maioria era corrupta. A maioria dos cobradores de impostos eram corruptos. Porque eu volto a dizer, era o meio deles enriquecerem. E Jesus, com o anúncio, com a sua mensagem, provavelmente deve ter convertido alguns. Como converteu Levi, que depois, segundo a tradição, se tornou Mateus, o autor do primeiro evangelho. Então é interessante observar isso. Jesus andava com essas pessoas que eram vistas como pecadores públicos, prostitutas, cobradores de impostos, aquela raça que ninguém queria estar perto, porque o objetivo dele era resgatar essas pessoas para Deus. Porque Jesus sabia muito bem que ninguém pensava neles, que ninguém queria contato com eles. Então eles estavam à própria sorte. Ora, como é que Deus seria apresentado a eles se ninguém queria contato com eles? Aí entra o aspecto de Jesus. Eu vim para aqueles que estão doentes, não para aqueles que estão sãos. Porque os que estão sãos não precisam de médico, os que estão sãos já estão andando no caminho de Deus, mas os doentes não. Eles estão perdidos, eles sentem dor, eles sentem desamparo, eles se sentem perdidos. Aqui fica uma grande revelação para nós, um aspecto extremamente importante para a nossa vida. Nós devemos tomar muito cuidado na nossa relação com as pessoas. Nós temos que nos fazer iguais a elas. Nós temos que agir de uma maneira em que o outro possa ter a liberdade de conversar comigo. Eu não posso transmitir uma mensagem ou uma ideia de que sou superior a ela, porque eu estou há anos caminhando na fé. Não, eu tenho que estar no mesmo nível dela. Eu tenho que dialogar com ela. Eu tenho que agir, entre aspas, como ela, no mesmo nível. Senão, eu corro o risco de, ao invés de trazer essa pessoa para Deus, de afastá-la. E aqui entra um aspecto, muitas vezes as pessoas se utilizam desse aspecto para justificar suas ações. Eu não posso agir da mesma forma que os pecadores, sem dúvida nenhuma. Eu não posso me tornar um pecador para converter um pecador. Mas eu tenho que amar o pecador, não amando o pecado. É isso que nos fala Agostinho de Hipona, ou Santo Agostinho, como queira. Eu tenho que amar o pecador e não o pecado. Agora, se eu me colocar como alguém superior a ele porque eu sou santo, aquela pessoa, ao invés de se aproximar de mim, ela vai se afastar de mim. A religião cristã é a religião do amor, da acolhida e do perdão. Não é uma religião de pessoas soberbas, que acham que já são donas do reino dos céus. Lembremos que nessa semana nós refletimos na quarta e na quinta-feira justamente sobre isso. Jesus não é de alguém, Jesus é de todos. Façamos como ele fazia. Nos vemos amanhã às 9h30 da manhã na missa, na Santa Missa. E aqui, na reflexão diária, a gente retorna na próxima segunda-feira. Um abraço a todos, um ótimo final de semana, que Deus os abençoe. Tchau!